Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma meditação. Seja bem-vindo para mais um momento conosco aqui no nosso canal de Jejum Bíblico. É muito bom receber você. É muito bom passarmos esse momento junto aqui compartilhando da Santa Palavra de Deus. Como sempre, se você já nos conhece, eu tenho certeza que você já segue, você já está inscrito no nosso canal no YouTube, você já nos segue no TikTok. Se você está chegando agora ou você ainda não nos segue, vai lá, não perde a oportunidade, porque de repente a gente não aparece mais, você perde o nosso canal de vista. Então já segue, já se inscreve no canal para você sempre receber os nossos novos vídeos. @ de Jejum Bíblico, tanto no TikTok quanto no YouTube e também no Instagram, certo? E falando de ano bíblico, quem está aí no sequencial já virou, está lá em Levítico, Levítico a partir do terceiro capítulo, Levítico 3 ao 6, então Levítico 3, 4, 5, 6, né? Estamos evoluindo bem. E quem está no ano bíblico, cronológico, está quase findando Jó 28 a 31, certo? Coloca aí quem está fazendo ano bíblico. Vamos seguindo junto, lembrando que aqui quem concluiu o ano bíblico no final do ano, nós do canal vamos mandar um presente para você. Então vamos aí juntos, seguindo no ano bíblico. Importantíssimo fazer ano bíblico. Como que você quer ir para o céu sem ler a Santa Palavra de Deus? Não tem como, certo? Vamos lá? Vamos de vinheta. Na sequência, continuamos com a Santa Palavra de Deus. Te aguardo. Muito bem, muito bem. Nosso personagem de hoje ele é um personagem controverso, é um personagem difícil. E eu às vezes me identifico com ele, Pedro. Nosso tema de hoje, transformação e liderança na igreja primitiva. Nosso versinho está lá em Atos, Atos 2, versos 14 e 41. Atos 2, ali no quinto livro do Novo Testamento, Atos 2, 14 e 41. Antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos orar. Querido bom Deus, mais uma vez invocamos o teu nome. Imploramos, agora que vamos abrir a tua palavra, que o seu Santo Espírito possa estar conosco e possamos falar de ti, Pai. Perdoa os pecados por Jesus. Amém. Vamos lá, vamos para o nosso verso de hoje, né? O nosso verso de hoje, Atos 2, versos 14 e 41. O verso 14 nos fala assim: Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam vós isto notório e escutai as minhas palavras. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, primeiro, vamos contextualizar Pedro, né? Eu particularmente me identifico muito com Pedro, né? Eu acho que sou assim muito parecido. Ele era muito imediatista. Então, por exemplo, se nós olharmos em João 18, deixa eu aqui achar aqui João 18, João 18, verso 10. Isso, João 18, verso 10. João 18, no capítulo 18, fala ali sobre a traição e prisão de Jesus, né? E aí eles estão ali naquele debate, Judas Iscariotes entregou Jesus, tal, aquela coisa toda. E aí o verso 10 fala assim, então Simão Pedro, né? Então Pedro era conhecido como Simão, né? Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então assim, vieram para prender Jesus e Pedro, que era um cara extremamente imediatista, simplesmente tirou a faca aqui e mandou na orelha, né? Então nós temos um personagem que ele era um pescador, então ele era uma pessoa simples, sem muita cultura,
e uma pessoa impulsiva. Então pensa nessa soma, uma pessoa sem cultura e impulsiva, né? É um negócio complicado. E aí quando você olha para Atos 2, né, contextualizando ali o capítulo que nós estamos utilizando, é o discurso de Pedro no dia do Pentecostes. Eles acabaram ali de fazer uma maravilha, onde eles falaram em falar no idioma próprio e pelo Santo Espírito as pessoas ouviram nos seus próprios idiomas. Se vocês voltarem dois ali nos versos 7, 8 e 9, vocês vão ver uma lista de pessoas, de nacionalidades que ouviram nos seus próprios idiomas, né? Então, acaba de acontecer uma maravilha ali, né? E aí Pedro assume, chama para si a responsabilidade e começa um discurso, né? E esse discurso é um discurso muito eloquente, é um discurso muito forte. Tanto é que ele cita Joel, né? Ele fala ali no verso 16, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E quando ele fala do profeta Joel, ele está citando Joel 2, a partir do verso 28 até o verso 32, né? Quando ele fala das maravilhas que ocorrerão. Eu mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro, nesse discurso eloquente dele, ele repete as palavras lá de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. E são profecias que algumas delas até se cumpriram já. Quando nós falamos ali do dia 19 de maio de 1780, quando de dia o sol se escureceu, né? Historiadores contam que neste dia as galinhas voltaram para o puleiro mais cedo, os sapos começaram a coachar, né? E à noite a lua tornou-se vermelha como sangue. Então foi realmente o cumprimento de uma profecia ali no dia 19 de maio de 1780, né? E esse discurso de Pedro, com toda a eloquência dele, se finda no verso 41, quando se batizaram ali 3.000 pessoas. E ali você tem o início da igreja primitiva. Não uma igreja como nós conhecemos hoje, com denominações, cada um na sua denominação, cada um crê nisto ou naquilo, mas uma igreja como um princípio de igreja única, né? Iniciando ali uma igreja, vamos falar uma igreja de Cristo, né? E aí gostaria de deixar algumas reflexões, né? Como sempre nós temos depois de contextualizar, nós temos algumas reflexões. A primeira, a transformação pessoal de pescador impulsivo a líder corajoso da igreja, né? É importante essa nossa transformação no sentido de querermos do nosso propósito dentro do trabalho da pregação do evangelho. Segundo, o poder do Espírito Santo. A pregação de Pedro no Pentecostes resultou na conversão de milhares. 3.000 pessoas se batizaram em um dia. Olha a proporção deste sermão. Liderança inspiradora. Pedro guiou a igreja através de desafios e perseguições. Coragem em face da adversidade. Enfrentou prisões e ameaças, mas continuou pregando. E aí tem aquele ponto, né, que eu comentei já em algumas meditações, que às vezes no momento dos desafios nós simplesmente abandonamos a nossa fé. E aí, por fim, expansão do evangelho. Pedro foi instrumental na inclusão dos gentios na igreja, né? Então é importante o evangelho ir adiante, né? Inclusive a ideia deste canal é que o evangelho siga adiante, né? Seguir este exemplo de Pedro, né? Pedro até hoje continua inspirando pessoas a irem com o evangelho além de onde ele já chegou até o momento, né? E aí é para nós aplicarmos na nossa vida, para nós aplicarmos no dia de hoje, né? Como podemos permitir que Deus nos transforme para sermos líderes eficazes? E aí eu sou obrigado a fazer uma pergunta, né? Como temos sido úteis na igreja? Nós temos sido líderes na igreja, né? Quando eu digo líder, não é o diretor do departamento, não é o diretor do ministério, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da liderança servidora, da liderança de trabalho, da liderança da serventia.
Você tem servido na sua igreja como líder? Nós temos servido na nossa igreja como líderes, e de novo, não estou falando de denominação, estou falando de evangelho. Nós temos sido úteis nisso, nesse sentido. De que maneira o exemplo de Pedro nos inspira a ser corajosos em nossa fé? E aí, por fim, como podemos contribuir para o crescimento e fortalecimento da igreja hoje, né? Se nós fôssemos desenhar um gráfico, se nós fôssemos fazer uma lista do que você contribuiu com a igreja, com o crescimento da igreja e fortalecimento da igreja na última semana, o que teria nessa lista? Se fosse para fazer isso no último mês, no que você contribuiu para o crescimento e fortalecimento da igreja no último mês? No que você contribuiu para o crescimento e fortalecimento da igreja no último ano? Só que mais importante que isso, a partir de hoje, no que você vai contribuir? Eu te desafio a pegar um papel. Eu tenho já as minhas. Este canal, por exemplo, é a minha contribuição, né, para o crescimento e fortalecimento. Mas eu te desafio neste dia, quando você assistir essa meditação, estou gravando essa meditação hoje, dia 24 de janeiro de 2025. No dia que você escutar essa meditação, eu te desafio a pegar um pedaço de papel, né? Ou se você for do digital, pegar aí um bloco de notas, enfim, e anotar no que você vai contribuir para o crescimento e fortalecimento da igreja. Na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus vos bendiga e que possamos seguir o exemplo de Pedro e sermos úteis na pregação do Evangelho. Amém? Vamos orar. Bom Deus, imploramos a tua presença, Pai, imploramos que assim como Pedro, possamos ser úteis na pregação do teu Evangelho, possamos ser líderes na pregação do teu Evangelho, Pai. Abençoa, esteja com os nossos planos, esteja com os nossos sonhos. Pelos nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Vejo vocês amanhã na próxima meditação. Até mais.